Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Esse é o Faz as Contas e eu tô aqui com a Bru Aleman ao meu lado. Tudo bom, Bru? Tudo bem, e você, Babi? Tudo ótimo. Melhor agora que a gente vai aprender. E ó, esse assunto eu tô muito curiosa pro que vai desenrolar aqui. Porque eu tenho muita curiosidade em entender melhor sobre ações americanas. Tá bom, vamos lá então. Não, vamos que vamos, né? Porque no episódio anterior, eu não sei se você tá escutando aí, né, o podcast em ordem. Mas no anterior a gente falou sobre investir em ações no Brasil. E nada mais justo do que agora a gente, né, estender para ações americanas. Exatamente, né? Não dá pra ficar falando de um setor só, afinal tudo é uma diversificação. Não é? É isso aí. Então vamos lá, vamos partir direto, né, para as ações no exterior ou em dólar. O mercado americano é um mercado mais tranquilo, né, Bru, em comparação ao brasileiro, né? Com certeza, porque na verdade a gente não tem tanta instabilidade política econômica, né? Lá pode até ter, porém não influencia tanto no mercado financeiro, que é muito mais consolidado. Perfeito. E explica uma coisa pra mim. Eu vejo em algumas carteiras, assim, que diz que investir no exterior é investir em proteção. Porém, eu também já vi muita gente dizendo que quando você investe no exterior é um pouco mais arriscado. Isso meio que bate de frente, né? Então, na verdade, quem fala que é arriscado é porque eu acho que, sendo bem sincera, não tem um determinado conhecimento, né? Porque isso daí é muito comum de pessoas que não entendem como funcionam os investimentos no exterior. Porque assim, se ela trabalha numa corretora, por exemplo, e você entra em sites de corretora, vamos pensar, daí falando aqui. Se você entrar, por exemplo, no site do Nubank hoje, ou do no Invest, ou no do Banco Inter, você quiser investir pelo Banco Inter, você consegue fazer, eu já fiz isso, tá? Já fiz esse teste. Você faz o seu perfil de investidor. E lá no perfil de investidor, ele já fala que você tem que investir em proteção e que determinado percentual, 10%, inclusive para conservador, né? Salvo engano, foi no Inter, você já tem que ter exterior e proteção, que é dólar. E daí você fala, como que um cara que trabalha no mercado financeiro fala que não é? Porque ele não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento de causa para poder explicar em relação àquilo. Por que a gente fala? Gente, o que é o real perto do dólar? Né? E é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Todos os países, as suas dívidas são em dólar, as suas reservas são em dólar. Então, para quem assiste, inclusive, A Casa de Papel, o último episódio, né, a virada ali trazendo uns spoilers. Quando começou o último episódio, eu tava falando pro meu marido, porque eles estavam com ouro lá, que não sei o que lá, eles falam, cara, vocês estão roubando toda a reserva em ouro do país. Porque ouro e dólar são os dois pontos ali de reserva, né? Você tem a reserva no ouro, propriamente dito, e você tem no papel moeda, que é o dólar. E daí falou, se tirar toda a moeda, no começo do episódio eu falei pro meu marido, isso não vai dar certo. Porque se eles tirarem tudo, eles quebram o país. Quebra um país sem reserva, como que ele vai pagar dívida? Como que ele vai ter as coisas? Por mais que seja um ouro guardado que ele não vai utilizar, mas aquilo pode ser utilizado como uma garantia. Se eles tirassem tudo, daí meu marido, não, nada a ver, que não sei o que lá, ai, você acha? Dito e feito. Foi se desenvolvendo e eles fizeram, enfim, tanto que depois eles fizeram uma troca, enfim, depois depositaram lá meio que de latão e tudo mais. Por quê? Só pro mercado responder, porque quando o mercado financeiro entendeu que o país, a Espanha, não tinha mais reserva, estourou a bolsa, circuit breaker, começou, tiveram que paralisar, ninguém quer mais aquele país, ninguém empresta dinheiro, que não sei o que lá. Daí, de repente, falaram que o ouro voltou, ou o dólar voltou, que a reserva tinha voltado, subiu de novo, estabilizou a bolsa de valores. Então é exatamente isso, é uma proteção mundial, e não tem o que falar. Fora que todas as commodities, todos os preços mundiais são cotados em dólar. Então é sim uma proteção. Seu real não vale nada lá fora, o seu dólar vale muito em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Essa é a principal. Fora, lógico, todos os aspectos políticos e econômicos. A economia americana é uma das mais antigas e é uma das mais consolidadas, né? A Bolsa Americana. São mais de 6 mil empresas abertas. Muitas empresas internacionais abrem capital lá. Então, são vários fatores que a gente poderia ficar fazendo uma lista imensa aqui. Não, e a gente tem até um exemplo histórico, né? Porque quando a Bolsa quebrou em 29, foi um reflexo que até refletiu no início da Segunda Guerra Mundial, porque quebrou o mundo inteiro a Bolsa Americana, né? Exato. Se os Estados Unidos quebrar, aí já era, tá vendo? A gente sente e chora. Não, mas isso não vai acontecer.
você. E então foi muito bom agora você explicar pra gente, né, a importância do investimento lá fora, né, pra gente entender que realmente é uma proteção, que o dólar tem muito valor. Então agora, Bru, conta mais sobre a Bolsa Americana mesmo. Traz pra gente alguns detalhes de como ela funciona, enfim. Na verdade, é muito parecido aqui no Brasil, né? Foi o que eu comentei. Elas não se diferenciam muito. Continua sendo aquele lugar que a empresa abre capital para poder conseguir dinheiro, para poder conseguir ter o seu crescimento. Isso é muito interessante porque sabe quando vocês veem, por exemplo, o Elon Musk da Tesla, né? Que todo mundo conhece. Cara bilionário que não sei o que lá. Gente, ele não tem esse dinheiro. Por que eu falo para vocês que ele não tem esse dinheiro? Porque esse dinheiro, a maior parte desse dinheiro dele tá onde? Nas ações na bolsa. Que já pertence a outras pessoas, acionistas, exato, né? Os sócios, exato, entre aspas. Exato. E se ele quiser tirar o percentual dele, que lógico, ele comprou determinadas, ele tem um percentual grande de ações. Se ele tirar o dinheiro dele, o que acontece com a ação? Cai. Porque ele tem muito dinheiro colocado lá, né? Tanto que quando ele tuita e fala, eu vou tirar 1 bi pra doar, que não sei o que lá, o povo vai à loucura, né? E daí o que acontece? Todo mundo tira achando que o cara vai ficar louco, vai fazer alguma coisa, todo mundo tira, daí a ação cai, depois leva. Então, assim, as pessoas, elas não são, né? Principalmente nos Estados Unidos, que a gente vê, é porque o dono da Amazon, porque o dono disso, o dono daquilo, eles são bilionários. Eles não são. Está em ações. Eles estão alavancados lá, de patrimônio. O cara, lógico, o cara tem o dinheiro? Tem, mas ele não é que ele tem aquele dinheiro na conta bancária dele, tá investido, sei o que lá. Não, a maior parte está em ações. E foi por isso que ele transformou em ações. Para ter uma empresa bilionária, trilionária. Para gerar valor. Para gerar valor e crescer a empresa dele, né? Então a Bolsa Americana, qual que é o principal diferencial? É que ela potencializa. Por quê? Porque você tem investidor do mundo inteiro ali. Diferente de países muito locais, por exemplo, aqui no Brasil, os investidores estrangeiros, mas são investidores estrangeiros institucionais que a gente fala. São caras de negócios que compraram participações em empresas, né? Eles compram ali para ter aquela participação relativamente grande. Não é que ele tá comprando uma açãozinha de R$100. Não, o cara tá comprando 3, 4 milhões em ações daquela empresa, né? E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, só que potencializado do mundo inteiro e com uma bolsa de valores muito mais estável. O principal, vocês saberem, quando a gente fala em relação à crise, a Bolsa Americana normalmente, ela demora de 3 a 6 meses para se recuperar. A brasileira já leva de 3 a 4 anos. E daí de 3 a 4 anos tem o quê? Eleição. Daí a gente sofre de novo. E daí a gente fica nesse ciclo, é tipo um cachorrinho correndo atrás do rabo, né? Então a gente fica ali correndo atrás do rabo e a gente tem uns picos de crescimento, só que a gente fica estabilizado ou caindo durante muito tempo, né? Ou demora muito para poder levantar. Já a Bolsa Americana é um pouquinho diferente. Ela é um pouco mais rápida, ela é mais ágil e ela movimenta o mundo. Eu acho que isso que é bacana falar. E agora indo para os índices, né, da Bolsa Americana, ela possui 3 índices, né, Bru? Isso, são 3. Então vamos lá pro primeiro. O SP500, as 500 maiores empresas americanas, tá bom? Então ali você tem uma concentração bem grande em relação à tecnologia. Vocês podem entrar num site que chama www.etf.com. E lá você pode colocar o índice, né? E eles falam um pouquinho e tem uma... Sabe aqueles gráficos bolinha? Então que fala qual é o determinado setor, quantas empresas tem lá dentro. São 500, né? Na verdade são 500 e alguma coisa, mas a gente fala 500. E também tem a concentração de cada um, quais são mais importantes. Mas teoricamente são as 500 maiores empresas. Quando a gente fala de Nasdaq, a segunda maior bolsa americana, são as 100 maiores empresas americanas abertas na bolsa de Nasdaq. E é muito parecido com o do SP500, né? Principalmente as primeiras ações. Vai se diferenciar ali nas empresas pequenas, que tem um peso um pouco menor ali naquele determinado índice. E tem o Dow Jones. O Dow Jones são as 30 maiores empresas. Entendeu? Então você vai tendo ali uma concentração. Daí você vai falar, Bru, é interessante ter os 3 índices? Não. É isso que eu ia te perguntar, né? Como eu sei qual é o melhor pra mim? Não, na verdade, assim, não é que tem melhor. Se eu te falar, os 3 índices são muito bons, né? Eu, particularmente, prefiro das 500 porque eu vou estar mais diversificada. Mas tem pessoas que querem, por exemplo, o de Dow Jones, que são as 30, porque
depois ele quer comprar ações separado, né? Porque se você ter os três e eles estão muito forte ali em tecnologia, você basicamente vai estar com uma exposição gigantesca, por exemplo, em tecnologia, em alguns determinados setores, e vai ter esquecido de outros setores, né? Então, por isso que eu acho que é bacana você pensar ali na diversificação. Normalmente, as pessoas compram o SP500, né? Inclusive, eu coloquei lá no @BruAleman, meu primeiro investimento em dólar, eu falo sobre os dois principais que eu acho que é interessante. Tanto o SP500 quanto o Nasdaq, e também as siglas dos ETFs para vocês poderem investir. E é bem atrativo, né? Porque agora falando de empresas, a gente tava comentando até no episódio anterior que a gente falou de ações brasileiras, a gente comentou das empresas brasileiras, né, que estão na nossa B3. E quando a gente olha para a Bolsa Americana, a gente dá de cara ali com empresas globais. A gente tá falando de Amazon, Coca-Cola, Google, Disney, Johnson & Johnson, Microsoft, Apple e etc. São empresas que, se você fala o nome em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão saber, né? Sim. E isso deixa a Bolsa Americana muito mais atrativa. Mas diria que mais fácil, nem posso falar isso que vão me matar, mas assim, realmente é mais tranquilo você conseguir escolher, né, uma determinada ação. Mas a gente vai voltar para aquele mesmo conceito que eu comentei com vocês em relação a B3. Veja se não é interessante você investir em índice. Eu, Bruna, falo e já trago por uma questão de experiência própria, né? Porque eu fui investindo em empresas e daí eu fui vendo que faltavam muitos setores. E daí, o dólar aumentando, eu tinha que colocar $100 que não dava para quase nada para ir colocando ali em muitas outras empresas diferenciadas. E eu comecei a ver os ETFs de setores. Então, por exemplo, o ETF do SP500, um ETF da indústria de alimentos, que no SP500 não tem muito, um ETF de metaverso, um ETF... E daí eu vou pegando ETFs e colocando dentro desses ETFs, tem as 30 maiores empresas, 50, 500, 100. Pra mim é mais interessante porque eu tô tendo exposição em tudo. Então, por mais que seja mais fácil, a tendência é a gente comprar Apple, Google, Amazon. Ó, você já tá tudo em tecnologia, entendeu? Daí você vai... Ah, não, mas eu quero comprar a Meta, também está na tecnologia. Ah, mas daí eu tenho Spotify, tá bom, você tá no streaming, mas... É tecnologia. Exato. Então, daí você vai vendo ali, você não sai daquele ciclo, né? Porque tem empresas, por exemplo, super interessantes. Existe uma que chama Home Depot, né? HOME-DEPOT. É uma tipo Leroy aqui do Brasil. Ela é gigantesca e ninguém conhece, entendeu? É muito... Essas empresas aqui, né, relativamente boas que você deveria investir, aí você precisa dar uma estudada quais são as empresas nos Estados Unidos. Por quê? Porque senão você deixa passar. Se você for só pelas marcas básicas, você deixa muitas outras oportunidades passarem. Tem um que chama Costco, né? Que é COSTCO. É um atacadão, tipo o Sam's aqui, né? Então, só que muito melhor, é muito legal esse atacadão. Gente, ele tem um potencial de crescimento absurdo, mas se você não conhece o mercado americano, você não sabe que tem esse supermercado lá. Então, por isso que, às vezes, escolher o ETF, ou pelo menos olhar algum ETF de um setor específico para você ver as empresas que tem lá dentro, para você estudar sobre elas, e o estudo é bem mais tranquilo, que você consegue entender, né? Coloca ali no tradutor Google, na página, não precisa saber inglês nem nada, para você conhecer novas empresas. Se permita conhecer novas empresas, não são só essas que a gente conhece que existem. Mas sim, é mais fácil. Nessa lista é Johnson, Procter, Google, Amazon, Netflix, Disney, Microsoft, Apple, daí Tesla, enfim, Walmart, enfim, a gente vai indo. A gente vai ficar aqui, Nestlé, a gente vai indo, que apesar de ser na Europa, tem o ADR para você investir nos Estados Unidos e por aí vai, né? Então, fique atento só a isso quando você vai escolher. Por mais seja fácil, não vá só pela emoção, senão a sua diversificação vai ficar ruim ali na sua carteira. Perfeito. E agora que a gente tava falando de marcas, é legal também a gente comentar da Nubank, né? Que em 2021 abriu capital, né? Escolheu abrir o capital na Bolsa Americana, ao invés aqui de uma bolsa na América do Sul, né? Ou na brasileira mesmo, em que eles investem tanto em propaganda, abertura de conta, e a gente sabe que eles vêm crescendo muito aqui, né? Como que foi feita essa escolha, assim, Bru? Ah, gente, direto e reto. Você vai abrir aqui onde tem 4 milhões de investidores, vai abrir onde o mundo inteiro pode investir.
oportunidade. É oportunidade. Eles mesmos, daí sendo mais direta ainda, eles mesmos não acreditam no potencial da Bolsa Brasileira. Daí eu falo, né? Quem sou eu pra acreditar, então? Se uma empresa em crescimento, né? Ela, XP, enfim, a Stone, a GetNet. Gente, pelo amor de Deus. GetNet também abriu, nossa patrocinadora. Exato. Então eu acho que assim, tá aí, né? Vê quem quer. Maravilhosa. Eu não vou nem falar mais, porque eu já falei, já foi no podcast anterior, já falei, né? Não tem o que falar. Isso, inclusive, se você não escutou o podcast sobre BDR, a Bru falou muita coisa sobre Bolsa Americana, abrir capital lá, sobre, né, por que o BDR não é tão vantajoso.